Boa tarde. Eu sei que eu nada sou, nada posso, mas o Senhor, Ele nos orienta a falar do seu grande amor e a fazer conforme a sua vontade, porque a vontade dEle é que todos se arrependam, que todos venham se render aos seus pés, adorando Ele, e que venha estar em santidade para fazer a sua vontade aqui nessa terra. Porque a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. E aqui eu estou para falar um pouco sobre a palavra dele, que vai se cumprir nos finais dos tempos, que praticamente já estamos chegando nesse final. Certo? Então, aqui no livro de Isaías, capítulo 2, fala sobre a glória futura de Israel, certo? E no versículo 5 do capítulo 2 diz assim: o dia do Senhor. Então, qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é a manifestação da sua glória, que Ele vai se manifestar para todos, nem todos vão aguentar ver a sua glória, e Ele nos orienta a falar desse grande dia, para que possamos viver esses dias aqui na terra, na sua presença, fazendo a sua vontade. Às vezes eu abro os vídeos no YouTube e vejo irmãos fazendo coisas que não agradam a Deus. Só de eu falar de alguém, eu já estou fazendo coisas que não agradam a Deus. Deus manda a gente orar, entregar na mão dele e não ir para o YouTube para falar mal do irmão, para fazer contenda, não. Então, o dia do Senhor vai ser o seguinte. Aqui no livro de Isaías está dizendo, Isaías era quem? Um profeta de Deus, certo? E Deus usava ele, sim, para falar as coisas. Então, no versículo 5 diz assim: ó casa de Israel, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. O que é andar na luz do Senhor? Fazer as boas coisas, fazer coisas que agradam a Deus. Como o Senhor disse, que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós não gostamos quando alguém fala de nós. Nós não gostamos disso, certo? Aí no 6 diz assim: mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. Olha aí, certo? Essa palavra já nos diz que nós estamos em costumes que não agradam a Deus, certo? Então nós estamos como se fossem os filisteus nessa terra. O 7 diz assim: e a sua terra está cheia de prata, de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Olha, muita gente está se inclinando às obras das suas mãos. Isso não quer dizer que é só imagem de escultura, não. Digamos, eu trabalho, faço alguma coisa, e depois eu fico idolatrando o que eu fiz, certo? Só eu posso? Só eu sei fazer? Não, não é assim. Então nós estamos sendo o quê? Agoureiros, idólatras, certo?
Por quê? Por os nossos dedos que fabricou. Não foi o dedo de outra pessoa, foram os nossos. Certo? Eu posso fazer uma pintura e me agradar daquela pintura, adorar, fazer um ídolo daquela pintura. Certo? Mas não, Deus não quer que nós colocamos os nossos corações nessas coisas. Aí, né? E o povo se abate, e os nobres se humilham, portanto não lhes perdoarás, certo? Então o povo ele vai se abatendo por causa dessas coisas. Eles vão enfraquecendo. Entra nas rochas e esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Então ele manda a gente entrar nas rochas e a gente tem que se esconder no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Então por isso devemos obedecer. Devemos estar com ele, fazendo conforme o seu querer. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Quantas pessoas não estão se exaltando? Quantas pessoas acham que o Senhor só usa eles? Mas não. O Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Então Ele faz conforme o que Ele quer. Quem é o homem para mandar em Deus? Se Deus usa um profeta para dizer que vai acontecer isso, aquilo, o que é que devemos fazer? Devemos orar, colocar na mão do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelos pecados do povo. É o que devemos fazer. E aqui fala, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Aí, não será abatido, porque a glória é de Deus, não é do homem. Não adianta se exaltar, não adianta querer dizer, eu sei mais do que fulano. Muitas vezes a pessoa está orando tanto, mas não vigia. Como eu já ouvi pessoas dizer, não vigia a sua própria vida. E quer vigiar dos outros. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o seguinte, vigia e ora. Então eu tenho que vigiar os acontecimentos e orar. E ainda manda a gente orar constantemente. Não ir querer debater, querer falar mal dos nossos irmãos, porque quando falamos mal dos nossos irmãos, nós estamos dando lugar ao inimigo de nossas almas. E Deus não quer isso. Então, que venhamos nos alegrar diante de Deus. E o 13 diz assim, contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, contra todos os navios de Tarso e contra todas as pinturas desejáveis. Olhem, contra todas as pinturas desejáveis. Certo? Deus, Ele é soberano. Ele não quer que nós vivamos se exaltando por causa dessas coisas. O 17 diz, e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Tá vendo? Somente o Senhor vai ser exaltado naquele dia.
Isso, Isaías já profetizava, já falava sobre este assunto. E todos os ídolos desaparecerão totalmente. E vão desaparecer mesmo. Ah, eu gosto do cantor fulano. Está fazendo daquela pessoa um ídolo. Nós temos que ouvir sim, os louvores, a adoração a Deus. Nós temos que amar o nosso próximo sim. Não de fazer aquela pessoa um ídolo. O povo do mundo faz isso. Quando eu vivia no mundo, eu me achava estranha, porque eu não tinha uma pessoa para que eu viesse fazer um ídolo para mim. Eu gostava muito de um conjunto americano, tinha músicas bonitas, tem. Eu gostava desse conjunto. Tentei fazer ídolo, mas não deu certo. Por quê? Porque Deus, quando Ele nos escolhe desde o ventre de nossas mães, Ele já coloca em nós algo que nós devemos nos separar das coisas do mundo. Poderemos até imitar, mas aqui não entra. Não entra no nosso coração, não entra na nossa mente, não entra de jeito nenhum. Até você mesmo se acha estranha, como eu me achava. Eu me achava muito estranha, principalmente nas festas, festa de fim de ano, essas festas que tem aí, essas comemorações. Eu me achava meio estranha. Em vez de eu ficar alegre, era triste. Meu coração não aceitava, né? Então eu deixo com Deus. Deus sabe todas as coisas. E o 19 diz assim: então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Olha, viu? Quando ele se levantar, ele está se levantando. Muitos estão brincando. Muitos estão brincando com a glória de Deus. Não é porque Deus me usa que eu devo abusar. Não. Então nós temos que fazer a vontade dele. E o 20 diz assim: naquele dia o homem lançará as topeiras e aos morcegos seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para diante dele se prostrarem. Tá vendo? O que foi que aconteceu? Na época de Moisés, fizeram um bezerro de ouro, se prostraram diante dele. E aí começou a prostituição, começou a devassidão e Deus não aceita essas coisas. O que foi que o rei fez? Nabucodonosor fez uma estátua de ouro para se prostrar, para que os homens venham se prostrar, todas as nações venham se prostrar diante daquela estátua de ouro. Mas teve 3 que só adoravam a Deus. Eles não se prostraram, pagaram um preço. Mas Deus os livrou, deu livramento para eles. Por quê? Porque eles obedeciam a Deus. Então nós devemos ser obedientes. Porque aquele que sacrifica não está bem. Então temos que obedecer, tanto que a palavra de Deus diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos obedecer a Deus e andar na presença de Deus. E o 21
diz assim: e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Aí, certo? Deixai-vos do homem, cujo fôlego está nas suas narinas. Gente, o nosso fôlego está nas nossas narinas, porque Deus foi quem soprou, Deus foi quem deu vida para cada um de nós. E a nossa vida vai até onde Ele permitir. Se estivermos doentes, vamos entregar nossas vidas na mão do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. E, continuando, diz assim: pois em que se deve Ele estimar? Então, nós temos que estimar, certo? Então, eu estou justamente falando um pouco neste vídeo, justamente para que nós, seja crente, seja católico, seja quem for, ame ao seu próximo, porque Jesus está voltando. E tem muitas profecias aí só confirmando uma a outra. Não adianta o irmão ficar nervoso com outro irmão, não. Porque é o Senhor usando a boca de cada um deles. Então, o que devemos fazer? Devemos orar e pedir para que o Senhor venha fazer a sua vontade. Porque a misericórdia do Senhor é grande nas nossas vidas. Nós não deveremos mais nem pedir misericórdia. É pedir para que o Senhor faça a sua vontade. Essa é a nossa oração. E que Deus ouça e perdoe os nossos pecados, nossas falhas, porque nós somos falhos. Eu estou falando aqui é porque o Senhor me deu, o livro de Isaías e este capítulo 2 para falar. Porque a verdadeira profecia está aqui. E aqui está falando a verdade. Se levante quem quiser se levantar, mas Deus é maior. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém.